Tem uma frase de algum autor desconhecido que o barulho atrai a pobreza, né? E realmente, né, analisando assim, de uma forma mais simplória, o barulho, ele na verdade, ele não deixa você pensar. E eu acho que quando a linha do raciocínio feito, né, de atrai pobreza, é que quando você não consegue pensar, você não consegue mudar, você não consegue agir, você não consegue iniciar nada na tua vida, né? E realmente, cara, você imagina que o barulho ele atrai outras coisas além da pobreza. Ele não deixa você raciocinar direito. Então, ambientes barulhentos deixam você menos eficaz, por exemplo. Vou te dar um exemplo cotidiano brasileiro, né? Imagina que hoje é domingo, amanhã eu preciso trabalhar, e aí, como todo assalariado brasileiro, você prepara sua roupa, prepara comida, marmita, boia fria, etc e tal. E aí você quer ter um investimento, trabalhar, estudar naquele domingo à noite, para você poder ir mais descansado trabalhar na segunda-feira. Só que tá tendo no bar do lado um forró, porra, estralando. No sítio do lado tá tendo um baile funk. Tá passando motoboy, mototáxi, estralando sem silenciador, com escapamento. E você não tem nada que te protege desse barulho. Você não consegue raciocinar, você não consegue se concentrar. E aí você vai para a medida mais fácil do que a gente tem, né? Que é foda-se. Você fala foda-se. Eu acho que eu faria a mesma coisa, faço a mesma coisa, porque ambiente barulhento não me deixa relaxar. Eu não consigo ficar concentrado. Então, até as pessoas que trabalham hoje em dia, eu prefiro trabalhar com fone, às vezes sem tocar nada, ou tocar só um instrumental, sem pessoas falando, só para eu poder focar e concentrar. Porque eu acho que a gente vive numa geração que o foco vai ser o tesouro. E né? Eu olho assim, no TikTok, que eu não tenho, mas os 3 segundos são os que pegam você e te prendem naquele vídeo curto. Eu gosto de YouTube porque tem vídeos longos produzidos, mas realmente a thumbnail é o que atrai você para um vídeo do YouTube. Então, se eu botar aqui uma thumbnail, você vai ver e vai ficar atraído. Por mais que o meu conteúdo não seja sempre igual ao impacto que teve na thumbnail, que é muito que os canais de corte fazem, né? Eles te dão uma frase impactante, só que em 20 minutos de vídeo, ele só falou isso em 2 minutos. E você viu até o final e rendeu o dinheirinho. Beleza, é uma estratégia que é para poder pegar a sua atenção. Mas voltando à nossa geração, que é o tesouro do jovem é o foco. E a gente, jovem, adulto, na verdade, criança, precisamos ter foco. E quando a gente fala que o barulho atrai pobreza, o silêncio atrai riqueza, não sei, mas ele te deixa mais focado, racional. Então, quando está um silêncio, seu pensamento ele consegue ser melhor direcionado. Vou te dar um exemplo, até um teste. Se fizer alguma atividade física, até na academia mesmo, tente ir sem música. O que acontece? Quando você vai para a academia, você está malhando, você está exercitando o seu braço, você não tem muito foco. Você não consegue olhar muito para nada, né? Você fica sempre olhando para tudo. Você não fica olhando para uma tela. Porque você está sempre pensando em fazer o próximo exercício, execução boa. Tomara que seja isso que você esteja pensando quando vai para a academia. E você fica às vezes mais focado porque você tem um objetivo. Eu vou lá, vou malhar. Imagine agora você sem telefone, sem nada, sem música. Você vai estar muito mais focado em tentar executar aquilo o melhor possível para não ter distrações, porque a academia muitas vezes não é o lugar que você quer estar. Então, se você for eficiente naquilo, tudo ao redor não vai servir de nada para você e você vai conseguir executar aquilo melhor. É igual ao trabalho. Se eu focar numa tarefa, por mais que seja difícil, e eu executar ela logo,
eu fico muito mais aliviado para fazer a próxima. Mas se eu tiver um barulho, se eu tiver gente falando, demandas novas que não são extremamente importantes, eu nunca vou concluir aquela tarefa e ela vai ficando para depois. Então sim, o barulho atrai pobreza. O barulho, eu acho que é o que mais existe hoje na nossa geração. É difícil achar um lugar que não seja barulhento, mas é porque a gente também se acostumou a viver assim. A gente se acostumou com notificação, a gente se acostumou a sair, escutar uma música, a gente se acostumou a dormir vendo TV, filmes, vídeos. Então a gente nunca consegue ficar calmo. E é até um teste a gente conseguir ficar sem telefone uma tarde, um domingo, ler um livro sem ficar tendo que de 10 em 10 minutos olhar uma notificação no Instagram, fazer uma caminhada sozinho mesmo para olhar e começar a pensar, porque muita gente também às vezes quando vai fazer alguma caminhada ou um exercício ou até dormir, né, sem celular, sem TV, ela fica muito pensativa, né? E aí ela vê como um problema. Eu vejo como uma solução. Seus pensamentos, se você conseguir focar, mesmo os pensamentos ruins, em algo positivo, seja ele como como que eu, na verdade, essa é a pergunta, como que eu vou transformar um pensamento negativo, ou um bombardeio de pensamentos de ansiedade para fazer aquilo em algo positivo? É você ter um diário, na verdade. A gente precisa ter isso. A gente precisa escrever o que a gente está pensando, a gente precisa escrever como tarefas, às vezes, eu preciso fazer isso, isso, isso. Isso vai te deixar mais relaxado. Então eu faço isso toda vez de manhã, tomo meu café, paz, chego no trabalho, boto minha lista de ações, de tarefas para fazer. E se eu não concluir elas no dia, eu marco as que eu concluí, as que eu não concluí, jogo para o dia seguinte e eu vou acumulando as que eu não concluí. Porque aquilo ali, ele vai me lembrar que eu tive pendências, mas eu vou ter outras pendências que eu vou tentar concluir. E sempre tentar fazer as tarefas mais pesadas de manhã, para poder ter aquele alívio, né, nas demais. E só consigo isso em silêncio, como agora. Só que é bem difícil ter esses minutos, segundos, horas de silêncio morando no Brasil. Ou melhor, morando numa cidade, né? Num subúrbio. Mas barulho da moto passando. Mas é um devaneio mesmo que a frase faz todo sentido. O barulho atrai pobreza porque, na verdade, a pobreza é a pobreza do pensamento, né? Não atrai dinheiro, é que te deixa estagnado, te faz perder o foco. E uma pessoa sem foco, ela não consegue fazer nada. Então é suscetível a ficar rolando a tela ali sem parar, a ver qualquer coisinha fácil e desconcentrar. Então, tenta dar esse minuto de silêncio para você, tenta fazer esse teste, né? Vai que pode ajudar em alguma coisa.